Atenção! Vai entrar agora a palavra de Deus. A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Sou sua amiga Bispo Eliane, trazendo para você a palavra da noite. Hoje, 13 de abril de 2021. Eu te convido a abrir a sua Bíblia comigo lá no livro de Romanos, capítulo 12, o versículo 5, que vai dizer assim: Assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e individualmente uns dos outros. Eu vou repetir, preste bem atenção. Assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e individualmente uns dos outros. Meu irmão e minha irmã, a palavra que eu quero trazer para você nessa noite, eu intitulo Testes de Possibilidades. É como se esse versículo dissesse assim: cada um de nós tem um trabalho diferente para executar. Porque eu quero falar de trabalho, eu quero falar de ministério, eu quero falar de chamado, eu quero falar de oportunidades, de possibilidades. Preste bem atenção. Um certo homem foi um homem de negócio bem-sucedido, mas ele sentiu que Deus tinha um chamado na vida dele para algum tipo de ministério. Preste bem atenção, ele era um homem de negócio bem-sucedido, mas ele sentiu que Deus tinha um chamado para a vida dele, para um determinado ministério. Só que ele simplesmente não tinha certeza de qual era esse ministério. Qualquer semelhança sobre esse homem, muitas das vezes, cada um de nós, não seria mera coincidência. Sabemos que Deus tem um chamado em nossas vidas, mas muitas das vezes pensamos, qual é esse chamado? Para que ministério o Senhor tem nos chamado? Então, o que esse homem decidiu fazer? Ele decidiu testar possibilidades. Bispo, isso é errado, isso é certo? Não, é certo. Ele reuniu um grupo de pastores de grandes igrejas para ver se ele poderia se beneficiar com os tipos das possibilidades organizacional que ele possuía. Ou seja, ele começou a fazer testes para saber aonde ele se encaixava. Deixa eu ver se o meu ministério é pastoral. Deixa eu ver se o meu ministério é de louvor. Deixa eu treinar um pouco no ministério de bateria, de música, de diácono, de faxineiro. Por que não? Ele foi exercendo ali, paulatinamente, um pouquinho de cada coisa. Reuniu aqueles pastores e falou, eu quero fazer um pouco de cada coisa, me organizando, sem abrir mão do meu trabalho, sem abrir mão da minha empresa, sem abrir mão dos meus negócios, mas eu quero treinar, ver para que Deus me chamou, para que ministério Ele me chamou. Será que eu sou profeta? Será que eu sou levita? Será que eu sou sacerdote? Será que eu sou, pastor? Será que eu sou bispo? O que eu sou? Porque muitas das vezes, meu irmão e minha irmã, nós achamos que o chamado é assim. Nós começamos como faxineiro e temos que obrigatoriamente chegar ao episcopado ou apostolado. E não é necessário assim. Tem gente que vai ser porteiro, que vai ser diácono, que vai ser presbítero, que vai ser missionário ou que vai ser membro sempre e vai fazer a obra de Deus. Tem gente que vai ser levita sempre. Tem gente que vai ser adorador e tem gente que foi chamado para o ministério mais lindo que existe dentro da igreja, que é o ministério de intercessor de oração. E vai ficar a vida inteira em oração. Mas só que algumas pessoas têm se preocupado muito em receber unção, receber títulos, receber rótulos, e com isso têm se confundido e se perdido. Porque têm abraçado ministérios pelos quais não foram chamados só pelo bel prazer de querer subir patente. Esse homem decidiu fazer esse teste. Voltando aqui, a palavra. Ele decidiu se
reunir com esses pastores e começou ali a se organizar para ver qual era o chamado que ele possuía, qual era o preço que ele tinha que pagar para fazer isso. E ele não abandonou, repito, trabalho, não abandonou cidade, não abandonou família, não abandonou nada para fazer isso. Ele continuou a sua vida normal e dedicando o seu tempo à igreja, o seu tempo de Deus a Deus, e dentro desse tempo de Deus fazendo aquilo aonde ele procurava se encaixar melhor e sentir mais a presença de Deus usando a vida dele. E se aquilo não fosse nada, se fosse só uma sensação que ele tinha de que tinha um ministério, ele poderia facilmente parar e voltar para a rotina dele normal, né? Voltar para a vida dele de administrador, de empresário normal, sem se prejudicar em nada. Mas, porque ele não teria deixado, né, impulsivamente o seu cargo de administrador para poder se lançar, como muita gente tem feito. Larga emprego, larga família, larga casa, larga cidade, larga tudo e se lança na igreja e diz: Deus diz que eu tenho um ministério, eu tenho que parar a minha vida por esse ministério. Ei, você não sabe nem qual é ainda o ministério que Deus te chamou, já está largando tudo? Vai buscar primeiro se aperfeiçoar nele, vai estudar, vai praticá-lo. Mas não abandone a sua vida, não abandone a sua carreira. E se Deus quiser te usar dentro do seu chamado profissional, se o seu ministério estiver dentro do seu chamado profissional, porque isso é possível. Não pare a sua vida por impulso, só porque você quer fazer a obra de Deus. Primeiro precise saber, procure saber o que Deus quer usar você, em que Deus quer usar você. E esse homem fez isso. Ele foi ali, começou a praticar, a exercitar, sem prejudicar a sua vida, administrativa, a sua vida profissional. O resultado, meu irmão e minha irmã, desse teste que esse homem fez é que hoje ele tem um ministério que impacta totalmente o mundo. Ele se tornou um grande pregador do evangelho. Ele se tornou um grande líder, porque ele simplesmente decidiu fazer a coisa certa, testar as possibilidades e começar pelo começo, sem se afobar, sem trocar os pés pela mão, sem se apressar em fazer a sua própria vontade, mas esperou que Deus lhe mostrasse para que o tinha chamado. Meu irmão, minha irmã, a palavra dessa noite vem te dizer que você não pode simplesmente se afastar dos seus compromissos, se afastar daquilo que você está fazendo, dos seus estudos, do seu trabalho, da sua profissão, simplesmente porque alguém diz: ei, você tem um chamado para fazer a obra. Se você tem um chamado para fazer a obra, comece fazendo a obra, mas não pare a sua vida por isso. Porque Deus vai fazer com que as coisas se alinhem, de forma que dê tudo certo. Tem pessoas que passam fome, ficam sem pagar conta, se atolam nas dívidas e diz: não, mas se Deus diz que eu tenho um chamado, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu tenho que me dedicar ao chamado. Vamos ter sabedoria, meu irmão e minha irmã, depois não joga a culpa na palavra de Deus, não. Preste bem atenção no que eu vou te dizer. Amós fez uma transição para o seu ofício de profeta enquanto ainda cuidava de gado. Eu vou repetir. Amós fez uma transição no seu ofício de profeta enquanto ele ainda cuidava de gado. Ele não parou de cuidar de gado. Ele era profeta, mas continuou cuidando de gados. Paulo manteve o seu trabalho na fabricação de tendas em andamento quando ia plantar igreja. Vou repetir também. Paulo manteve o seu trabalho na fabricação de tendas enquanto ele ia implantar igrejas. Queridos e queridas, discernir a vontade de Deus às vezes requer de nós tempo, paciência, e a maioria de nós
tem contas a pagar e família para cuidar. Pare com essa empolgação de achar que você tem que parar tudo para fazer a obra de Deus. Quem está mandando não é Deus, com certeza. É a sua empolgação. Você tem família, você tem casa, você tem futuro, muitos têm filhos e estão aí se empolgando em parar tudo dizendo que é por conta da obra de Deus. Não atribua a Deus aquilo que você está achando que é. Então, meu querido e minha querida, o que nós devemos fazer? Essa é a pergunta. E a resposta é: mantenha o seu emprego, mantenha a sua vida profissional, mantenha o seu estudo, mantenha a sua rotina diária e mantenha o seu chamado, busque o seu chamado testando as possibilidades. Sempre que você estiver na igreja, busque qual é a possibilidade de você estar ali servindo em que área. E vai começar a surgir ali as possibilidades, porque Deus vai fazer surgir a possibilidade dentro do chamado que não é que você quer, mas é o chamado que Ele tem para você. Não entre na igreja já pensando no altar, já pensando em ser bispo, apóstolo, não. Entre pensando em ser servo, e Deus vai te colocar aonde Ele quer que você esteja. E lembre-se de que você não está só. Deus está mais comprometido com o seu sucesso do que você mesmo. Deus quer muito mais usar você do que você quer ser usado por Ele. Deus quer muito mais te honrar do que você ser honrado por Ele. Quando você sentir que Ele está lhe dando o sinal verde, aperte suavemente o acelerador e siga em frente. Mas só quando Ele lhe der o sinal verde. Repito, não por empolgação, não por profetada, não por boca de ninguém. Tem que ser uma comunhão, um tete-a-tete teu com Deus. Não deixe a emoção e a empolgação tomar decisões por você. O drama, às vezes, a pressa, o sensacionalismo, a emoção, faz com que nós tomemos atalhos. E o atalho, com certeza, não leva ninguém a sucesso, nem profissional, nem espiritual, muito menos ministerial. É errado permanecer em uma situação que você sabe que é uma combinação das suas emoções com a sua vontade. Deus não colocou você nessa terra para desperdiçar os seus anos em um trabalho e depois você não dá fruto nenhum nele. Se Deus te permitiu estudar alguma coisa na sua vida, Ele pode te usar dentro desse estudo para poder ajudar vidas. Se Deus te colocou dentro de uma empresa, Ele pode usar o seu ministério dentro dessa empresa. Se Deus te deu uma profissão, o teu chamado pode estar dentro desta profissão, meu irmão, minha irmã. O propósito dele na sua vida, por mais que você ganhe muito ou ganhe pouco financeiramente, o propósito dele vai se cumprir. O que você precisa entender é que você precisa estar debaixo da obediência a ele. Porque aonde ele te coloca, ele tem propósito. Não abandone o propósito de Deus pela sua vontade, pelo seu achismo, pelo seu querer, nem pela vontade, achismo e querer de ninguém. Pegue as possibilidades que forem surgindo, as oportunidades que forem aparecendo dentro da igreja. Vai servindo a Deus e pedindo: Pai, me mostra aonde é que o Senhor me quer. Mas não abandone a sua vida, não abandone a sua história, não abandone o seu profissionalismo, porque pode ser que ele te surpreenda e te mostre que dentro da sua vida profissional, ele vai te levantar como alguém que vai ganhar vidas, que vai render, né, frutos para o reino, e ele pode... Você imagina, eu só vou fazer uma pergunta, se todos os médicos abandonassem a medicina para ser pastores, quem cuidaria dos enfermos? Você imagina
Se todos os motoristas abandonassem seus veículos porque quisessem se entregar à obra e fazer a obra de Deus, todo mundo andaria a pé? Vocês imaginam se todos os pilotos de aviões abandonassem as aeronaves e dissessem: não, eu vou servir a Deus e à igreja? O mundo pararia, meu irmão e minha irmã. Onde quer que você for trabalhar, não se esqueça que a sua profissão é uma profissão que Deus te colocou também para usar a sua vida. E Ele pode te usar ali e também dentro da obra de Deus. Não tem necessidade de você abandonar a sua vida profissional para servir a Deus. E se houver essa necessidade, o tempo certo Deus vai mostrar. Não abandone por conta própria. Faça a sua parte, porque muitas pessoas estão com a vida atrofiadas, amarradas, porque tomaram decisões por conta própria e depois bota a responsabilidade na conta de Deus. E Deus não tem compromisso com aquilo que Ele não falou. Ele não tem compromisso com as nossas emoções. Ele não tem compromisso com os nossos achismos. Ele tem compromisso com aquilo que Ele fala. E o que Ele ensina na sua palavra é que nós temos que ter responsabilidade, compromisso. E quando nós assumimos responsabilidades e compromissos, isso agrada o coração de Deus. Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor.